Olá pessoal, aqui é o Luciano do excelfácil.net e hoje a gente está iniciando uma série de vídeos sobre dicas de Excel. E nessa série eu vou trazer truques, macetes, sacadas para tornar a vida de vocês mais fácil, para que vocês tenham mais produtividade, mais eficiência no dia a dia e que o trabalho de vocês fique mais profissional. E nesse primeiro vídeo da série, apesar de ser uma série de dicas, eu vou começar com uma aula sobre uma função que é muito famosa, muito importante, mas que ao mesmo tempo existe um mito muito grande sobre ela, que diz que essa função ela é difícil, que é coisa de Excel avançado. E eu, como não gosto desse negócio de Excel avançado, escolhi começar falando sobre essa função, que é o nosso amigo PROC-V. Esse cara aqui é muito importante você conhecer bem ele, porque ele é muito útil para trabalhar com um volume grande de informações. Eu uso muito PROC-V e eu gosto muito dessa função. E por isso que eu decidi começar por ela, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque a gente vai falar um pouco mais sobre função. A ideia da nossa série não é falar sobre funções, mas como a gente vai falar sobre PROC-V, eu vou explicar o melhor possível aqui para vocês entenderem esse rapaz aqui desde o princípio, beleza? Vamos lá. Primeiro, o PROC-V é uma função de procurar na vertical. Tá bom, Luciano? Não ajudou muito, né? Vamos lá. Procurar um valor qualquer em um range de dados. É para isso que serve o PROC-V. Tá, Luciano? Ainda não ajudou. Bom, primeiro, um range de dados é isso aqui, ó. É um conjunto de células que você seleciona e forma uma matriz de linhas e colunas. Eu chamo de range, tem gente que chama de matriz, tanto faz, tá? Toda fórmula de Excel ou função, fórmula e função é a mesma coisa, tá? Tem argumentos. E no PROC-V a gente tem 4 argumentos. O valor procurado, que é o que eu quero achar. A matriz ou tabela, que é onde está, qual range de dados está essa informação que você está procurando. O índice da coluna, esse aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Esse aqui funciona assim, ó. O PROC-V, como eu falei, ele procura na vertical. Então, você dá uma instrução para o Excel, fala assim, Excel, procure esse valor nesse range de dados. O Excel vai fazer assim, ele vai pegar desde o princípio e vai procurando assim, ó, tá, na vertical, até ele achar a linha onde está a informação que você está procurando. Aí ele achou, beleza, achei. E agora, qual coluna do teu range você quer que eu te devolva informação? E ele vai na horizontal te dizer a informação que você quer que ele devolva. Então pode ser a primeira coluna, na segunda, na terceira, na quarta, assim por diante. Isso é o índice da coluna, tá? E o último argumento é esse aqui, procurar referência ou procurar intervalo, que quando você não acha, quando o Excel não acha o que você manda ele procurar, ele te pergunta assim, se eu achar algo parecido, serve também? Aí você pode dizer sim ou não. Eu não gosto de usar, mas já vou explicar por quê. E vamos para um exemplo prático agora. Bom, esse aqui é um exemplo muito comum de aplicação de PROC-V. É o seguinte, a gente tem uma lista que eu preciso preencher e eu já tenho o código do cliente, eu preciso de nome e cargo. E em outra lista, eu tenho todas essas informações, código cliente, nome e cargo. Tá, qual que é a lógica então de eu usar uma função, uma fórmula, se eu já tenho tudo aqui? O detalhe é que eu não quero todos os códigos de cliente, eu quero só algum. Aqui tem 70 e poucos códigos. Se você fosse fazer um por um, você faria assim, né? Código 1, copia e cola. O cargo, copia e cola. Assim seria o jeito convencional, digamos assim, de fazer, que não é o jeito mais inteligente, mais eficiente. A gente quer trazer eficiência para o dia a dia, né? Então, para isso, para esse tipo de situação, onde você tem uma informação, mas não tem todas, e em outro lugar você tem todo o conjunto de informações, o PROC-V funciona muito bem, tá? Vamos lá. Como é que faz PROC-V? Então, começa com igual, toda função começa igual, PROC-V, abre um parêntese, e aí ele começa a pedir os argumentos. O primeiro é o valor, então eu quero procurar código do cliente, ponto e vírgula, agora ele pede o segundo argumento, que é o range de dados, a matriz, onde estão as informações. Então eu vou selecionar aqui a minha matriz, está aqui, até aqui, ponto e vírgula. Agora ele me pede qual é o índice da coluna que você quer o resultado. E aí aquele negócio que eu expliquei. Então ele vai procurar na vertical, procurar, achou? E agora ele vai te dizer assim, qual coluna? Primeira, segunda, terceira? Na horizontal, tá? No nosso caso aqui eu quero o nome. O nome está na primeira, segunda, terceira coluna. Então aqui eu vou pôr 3, ponto e vírgula, 0. Eu sempre ponho 0 aqui e já vou explicar por quê. Pode dar Enter, não precisa fechar o parênteses, o Excel fecha sozinho. Tá lá. Tem um detalhe aqui, que é um negócio que eu não gosto, que é deixar o range de dados assim, ó, com coluna e linha, coluna e linha. Por que que eu não gosto? Por causa disso aqui, ó. Quando você puxa a fórmula,
O Excel ele faz incremento no número da linha, ó. Foi para 8, 132, 9, 10, assim por diante, tá? Aqui nesse caso vai funcionar, mas existem situações onde isso vai causar erros. E para evitar esses erros tem duas formas. Tem uma que é você travar o intervalo, eu vou ensinar isso mais para frente, não vou ensinar isso agora, porque eu vou ensinar outra forma que eu acho melhor. Eu vou deletar aqui e começar de novo, ó. PROC-V, eu quero procurar isso aqui. E aí, em vez de eu selecionar assim a tabela que eu quero, eu vou selecionar a coluna toda. Por quê? Porque aí eu não tenho que me preocupar mais com o número da linha, ele selecionou automaticamente todas as linhas. Isso funciona bem quando você não tem nada embaixo dos teus dados aqui. Se tivesse alguma coisa aqui, isso poderia causar um erro. Então aí nesse caso pode não ser tão interessante usar essa forma direto com a coluna inteira. Mas nesse caso aqui não tem problema. E na maioria dos casos funciona assim. Depois o 3 de novo aqui, que é a coluna, e 0. E tá lá, agora eu posso puxar isso para baixo, que vai preencher tudo direitinho, sempre com o mesmo endereço aqui, digamos assim, tá, do range. Vamos fazer o cargo agora. Vamos lá de novo. Igual, PROC-V, abro parêntese, eu quero esse, do B até o J, ponto e vírgula. Agora eu vou preencher o índice. Aqui tem uma sacadinha bacana. Veja só, se você fosse contar visualmente a quantidade de colunas que você tem, você ia contar assim, né? 1, 2, 3, 4. Então o cargo é a quarta coluna, certo? Errado. Por quê? Porque olha só, do D vai direto para o J, porque tem colunas ocultas, e eu deixei elas ocultas de propósito para ensinar esse macete, que é o seguinte, você pode contar na mão a quantidade de colunas, por exemplo, B é a primeira, C é a segunda, D, E, F e assim por diante. Quando são poucas colunas funciona, mas imagina que o teu range de dados é o seguinte, ó, vai até, sei lá, AP, do B até o AP. Você não vai conseguir contar na mão quantas colunas tem. E aí tem um segredo, aqui uma dica. Você vai selecionando e olha do lado do cursor do mouse ali, ó. Ele diz para você o que está selecionado. Então tem 1 milhão e qualquer coisa ali de linhas selecionadas e 9 colunas. Ou seja, da coluna B até a J existem 9 colunas. Então aqui agora é só eu trocar isso aqui por 9 e beleza, ó. Tá lá, bonitinho, fácil e rápido. Posso arrastar até o fim e tá pronto a minha tabela. E ó, deu um erro aqui, puxa vida, e agora? Deu um erro e eu sei por quê, foi um erro de propósito. O que aconteceu? O Excel, quando dá erro assim no PROC-V, é porque ele não achou o que você está procurando, ou seja, ele não achou o código 158. Por que não? Porque não existe um código 158, vai até o 125, que é a Carolina Oliveira. Por que eu pus isso aqui? Para exemplificar o que acontece quando você troca o último argumento por verdadeiro ou 1. Olha só. Ele colocou no código 158 a Carolina Oliveira, que é o último cliente, que é o 125. Por quê? Porque é o número mais próximo que tem. Lembra que eu falei que ele pega uma referência aproximada? E é isso que ele faz. Por que eu não gosto? Porque olha só, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele acabou de dizer para mim que o cliente 158 é a Carolina Oliveira. Mas na verdade ela não é o 158. O 158 não existe, ela é o 125. Então aqui ele já me traria uma informação errada. Então eu não gosto de usar o final verdadeiro, eu gosto de usar sempre o falso, porque eu tenho certeza que se não deu certo é porque não existe o que eu estou procurando. E às vezes é isso que eu quero, às vezes eu quero saber o que não existe na tabela, tá? E era isso aí que eu queria dar de informação sobre o PROC-V. Tem algumas dicas aqui. Primeiro cuidado com o formato dos dados, você precisa sempre procurar dados com o mesmo formato, ou seja, número com número, texto com texto. Se você procurar texto e o lugar onde você está procurando tem número, vai dar errado, tá? Depois, o PROC-V acha sempre o primeiro valor e depois para, ele não continua procurando. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, aqui na lista, ó, tem 2 clientes, um aqui. Quando ele mandei ele procurar, ele começou, né? De cima para baixo, na vertical, né? Achou, ele para. No nosso caso aqui, ele achou logo na primeira linha aqui, ele já achou e já trouxe o resultado, ó, Luciana Ramos. Apesar do outro também ser 1 aqui no final, né? É o mesmo código. Sempre ele para no primeiro. E o último detalhe aqui é cuidado com os espaços nos campos, tanto no campo de origem quanto no campo de destino aqui da procura, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu colocar um espaço aqui, ó, ele foi para o segundo agora. Ué, por quê? Porque eu fiz isso de propósito. No primeiro código de cliente não tem espaço, tá vendo que o cursor está piscando aqui do lado 1? Agora no segundo, ó, tem um espaço.
Então, se tiver espaço nos campos, ele pode trazer uma informação errada ou pode não trazer informação. Às vezes ela existe, mas como tem um espaço no campo, por erro ou por engano, você deixou um espaço ali, ele vai acabar não trazendo. Então, tomem cuidado com os espaços, beleza? São essas as dicas. E é isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo da nossa série de dicas de Excel. Apesar de ser uma série de dicas, foi uma aula um pouco mais comprido o vídeo, mas com o propósito de ensinar aqui essa função que é muito importante, é muito útil, e eu queria começar por ela, beleza? Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, se você quiser essa planilha para você exercitar, se inscreve na lista VIP e me manda um e-mail. A hora que você se inscreve, você tem acesso ao meu e-mail, você pode me mandar um e-mail, que aí eu respondo e te mando essa informação por e-mail também, tá bom? E era isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.